Abra juntamente comigo Ezequiel, profeta Ezequiel 37. Vamos ler um texto aqui. Enquanto você encontra, quero aqui em primeiro lugar louvar a Deus por esse momento, essa oportunidade de falar da sua palavra. Tem uma palavra de Deus no teu coração, com muito temor, trago ela e quero louvar a Ele por essa rica oportunidade. Também externar minha gratidão ao nosso presidente, pastor Josué, pela confiança, pelo convite, dizer que é difícil, vendo que estamos diante de um mestre da palavra, mas creio que podemos aí agradecer ao Senhor, pastor, tá bom? Pelo convite, e vamos, aqui me sinto, o menor, mas estou diante da palavra e vou falar tudo aquilo que o Senhor já acrescentou. O pregador sempre ouve, primeiro Deus falar com ele, e Deus veio confirmando durante o culto aquilo que já estava no meu coração, e eu quero aqui compartilhar com os irmãos, amém? Vamos ler o texto de Ezequiel 37, 1 em diante, diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam sequíssimos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre eles, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E enquanto eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse: profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz ao vento: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei, como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre seus pés um exército extremamente grande. Os irmãos podem se assentar, por bondade, glorificando a Deus. Está gostoso esse ambiente, está bom, está suave. Meus amados irmãos, o texto que lemos, ele é muito pregado. Eu creio que cada um de vós já devem ter ouvido mensagem acerca desta história, desta passagem, onde fala de um povo que perdera a esperança, perdeu-se as forças, mas que Deus vai levantar um outro homem, um profeta, para então entregar uma mensagem de esperança a eles. Quando olhamos para a história, nós vamos perceber que Israel, ela está cativa na Babilônia devido ao afastamento, o distanciamento entre eles e Deus. Quando você percebe a história inteira, desde o capítulo 1 ao 36 do livro de Ezequiel, você vai ver a frase assim diz o Senhor 159 vezes. Você vai perceber o profeta sendo usado por Deus para falar com o povo durante o capítulo 1 ao 36, você vai perceber a frase, veio a palavra do Senhor dizendo 46 vezes. Mais uma vez você vai perceber outra frase em que do capítulo 1 ao 36, Deus está falando com o profeta, através dele para o povo, e a frase é filho do homem, 66 vezes. E por último, você vai perceber uma outra frase em que Deus mais uma vez está usando o profeta
para falar com Israel, e a frase é: eu sou o Senhor, em todo final de mensagem, 49 vezes. Você percebe aqui que são 320 vezes em que Deus está falando, Deus está orientando, Deus está fazendo com que Israel esteja alerta. Deus sempre está avisando, Ele nunca faz nada sem antes avisar, Ele nunca vai operar um juízo, Ele nunca vai operar uma justiça sem que antes Ele esteja dizendo: ei, eu estou pronto para fazer, entrega o teu caminho, confia em mim, tenha esperança, não perca as forças. Deus nunca vai permitir uma situação sem antes alertar, e aqui não é diferente. Ele avisa, porém Israel dá as costas para Deus, o povo de Israel desobedece, se entrega na promiscuidade, no pecado. A idolatria é algo que afastou muito eles de Deus, e vale pensar que idolatria não está apenas relacionado a uma estátua criada por mãos humanas. Idolatria é tudo aquilo que ocupa ou substitui a presença de Deus na nossa vida. Tudo isso é idolatria. E o povo, ele é subjugado por aquilo que faz. Israel agora vai passar um dos períodos mais terríveis da sua história. Como eu falei, do capítulo 1 ao 36, Deus está usando o profeta para falar com o povo. Porém, no capítulo 37 que lemos, Deus, ele vai falar diretamente através do profeta, mas com um vale de ossos secos. Israel está vivendo, como eu disse, uma das maiores crises já vivida. Eles tinham recebido do Senhor uma promessa que era a sua terra, a terra prometida. Porém, essa terra fora tomada, os babilônios, no governo de Nabucodonosor, leva todos eles para a Babilônia cativos, destroem o templo, ao qual era algo de maior valor que eles tinham. E agora Israel vai viver uma crise não somente política, mas uma crise emocional, uma crise financeira e uma crise espiritual. E é nesse contexto em que Deus vai levantar aquele que é improvável para ministrar, para profetizar em um lugar também improvável. Sim, o sacerdote que era Ezequiel, filho do pai dele, Buzi, eram sacerdotes, porém Deus levanta para profetizar. Um lugar, aonde que é o lugar improvisto? Era no cemitério. Quem vai pregar no cemitério? É ou não é? Israel então está vivendo um dos períodos mais difíceis, mas preste atenção, o exílio babilônico. Essa distância entre Deus e o povo, entre o povo e Deus, faz com que Israel adoece, faz com que este povo fique doente e venha a morrer. Após a morte, nós entendemos que passa pelo processo da decomposição, um período a mais vai passar pelo processo também da putrefação, chegando a estar no período da esqueletização. E quando você olha para essa situação, é uma situação um tanto terrível. Eu imagino a visão em que o profeta está enxergando um povo que está totalmente mercê dos babilônios, ao qual sua esperança, suas forças, aquilo que eles mais amavam e desejavam, que era o templo, estava derrubado, estava ao chão. A sua terra, qual fora prometida, já não era mais deles, estavam longe da sua terra, das suas raízes, da sua cultura, e agora estão ali vivendo em uma terra de estrangeiros, cativos. Eu imagino, meu amado irmão, a tristeza foi tão grande que, se você perceber no Salmo 137:1, há um relato triste dos israelitas que estão vivendo lá, e o texto vai dizer no versículo 1: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos, sim, nós choramos, quando nos lembramos de Sião. Eles estavam tristes, tomado pela impossibilidade, tomado pela angústia, pelo medo, por tudo aquilo que tinha sido levado embora. E aqui eu quero parar por um momento para dizer para você: eu não sei como é que está o teu relacionamento para com Deus, eu não sei qual é a tua distância entre você e Ele hoje, eu não sei qual é a tua intimidade, o teu relacionamento com Ele pela manhã, pelo dia, pela noite. Eu não sei quando você está no teu trabalho, na tua faculdade, qual é a tua intimidade para estar com Ele.
Mas eu quero te dizer uma coisa, que o distanciamento adoece, faz você morrer, sim, e causa você um estado de esqueletização, apenas ossos. Isso é para quem está distante de Deus. Isso é para quem está distante da presença dEle. É para aquele que já não sente mais, é aquele que não se importa, está vivendo uma vida de indiferença. Para ele, o tanto faz como o tanto fez. O que importa é estar num culto de domingo, mas eu estou diante de uma igreja que não é esses, que não é como ossos, é uma igreja que ainda tem vida, é uma igreja que ainda tem vigor, é uma igreja que não se deixa abalar. Eu estou diante de uma igreja que ainda entende que Deus é supremo em sua vida. Infelizmente, o vale de ossos secos é a representação de muitas vidas, igrejas, ministérios, que outrora tinham uma força, que outrora cantavam lindamente, pregavam o evangelho, que evangelizavam, lideravam, mas que hoje estão apenas como ossos, tem aparência, mas não tem vida. A gente não pode julgar quem é ou quem não é, mas uma coisa é certa, Deus o sabe. Mas é a verdade, esse vale simboliza pessoas que outrora faziam, mas que agora não podem fazer nada. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou estar falando agora em alguns tópicos. O profeta Ezequiel, ele está em sua casa na Babilônia, porque ele também era um judeu que estava cativo. Mas ele está em sua casa e de repente ele vai iniciar e ver a visão ao qual Deus está dando para ele. E ele vai perceber em primeiro lugar, a mão do Senhor veio sobre mim. Quando ele percebe a mão vir sobre ele, eu quero que você entenda uma coisa, diante dos vales da vida, diante das dificuldades que enfrentamos, os desafios que traçamos, sim, os problemas que temos aí pela frente, o que mais importa não é condição financeira, não é você buscar e encontrar recursos para solucionar os problemas. Tudo isso não vai valer de nada se a mão do Senhor não estiver sobre você. Primeiro veio a mão do Senhor. Mão fala de proteção, mão fala de cuidado. A mão do Senhor sobre você é sinal de que você está diante dele, protegido. Não importa o tamanho da tempestade que vem, não importa o vento, se é contrário ou não, ele está dizendo: ei, a mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor está sobre você. Fica tranquilo, tranquila. Ainda a mão dele continua estendida sobre a tua casa. Ele não vira as costas para aquele que ele criou com tanto carinho, com tanto amor. Não importa o que você faça, eu costumo dizer, você pode ousar dizer: eu não quero Deus, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de orar. Você pode até declarar isso, mas ele continua sendo o mesmo, por um atributo que ele tem, que é a imutabilidade. Deus jamais muda a sua essência, e se ele te ama, vai te amar até o fim. Veio a mão de Deus sobre mim, o que eu mais precisava veio, que é a mão. Às vezes pensamos em recursos, como eu falei, mas o maior recurso que você tem é estar debaixo da mão do Senhor. Não tem preço que pague. É você estar passando pelas dificuldades que vêm para te provar, para moldar você, fazer você ser forte, aguentar mais pancada. Vem, mas você tenha certeza de que ele não tira a mão de você. Continua lá guardando, protegendo. Segundo ponto, e ele me levou em espírito. Versículo de número 1: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no espírito do Senhor. É ele que controla, é ele que decide tudo. É o Senhor que levou o profeta, uma experiência natural para o sobrenatural. Quem está debaixo da mão do Senhor vive coisas grandes. Quem está debaixo do Senhor fica tranquilo. Você não vai precisar fazer nada. É a mão que te leva, é ela que te conduz. Tem muitas pessoas que hoje estão deixando-se levar pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios deleites e vontades. Mas eu quero fazer isso, eu quero comprar aquilo, eu quero investir aqui, mas nem consulta a Deus, que é
é o que está com a mão sobre você, conduzindo você. Quando você faz isso e diz para ele: ei, eu sou autossuficiente, eu não preciso, porque eu sou inteligente, eu tenho condição financeira para fazer, então deixa para mim. Ei, entenda uma coisa, não se submeta a você mesmo, mas sim ao Senhor, que é aquele que está com a mão guardada em você. É Ele que levou o profeta. Veio a mão e me levou em espírito. Oh, como é bom poder ser deixado levar pelo Senhor. Como é gostoso quando você sente a presença dEle dizendo para você: não vai. Você é sensível e ouve a sua voz, fala: não vou. Ah, Senhor, eu quero trocar de carro, posso? Não, não é tempo. Tá bom. Aí você desobedece, compra, paga lá em 60 parcelas de 2.000 e pouco, e aí o bicho pega, né? Surge algum imprevisto, e aí? Ah, mas eu não falei com Deus. Mas Ele estava dizendo para você: é isso que o Senhor está falando. A mão veio sobre mim e me conduziu. Terceiro, Ele me colocou. Ele me pôs. Aonde? Num lugar gostoso, bom, bonito? Não. Onde tinha festa? Não. Ele me colocou aonde? Num cemitério. O que eu aprendo aqui é que nem sempre Deus vai nos colocar onde queremos ir. Mas uma coisa eu te digo com maior certeza: sempre Ele vai colocar aonde tem um propósito. Eu vou repetir para você dar um glória aí. Nem sempre Deus vai te colocar aonde você quer estar, mas Ele vai te colocar aonde existe um propósito, um plano traçado para que haja um momento de glória naquele lugar. Ele me colocou no meio de um vale. No meio de um vale. Quem colocou o profeta foi Deus. Você está onde Ele quer estar. Preste atenção, quarto ponto: fez com que eu andasse ao redor deles. Ele me fez que eu andasse ao redor deles. Meus amados irmãos, a visão era assustadora. A visão não era uma visão muito gostosa de se ver, porque aonde ele olhava, ele via crânio, ele via perna, braço. Aonde ele olhava era assustador. A visão não era linda, não, era terrível, era feia. Tanto feia que ele ficou parado no cenário daquele. Se você observar o texto, ele fica parado. E me fez, porque depois disso, Ele me fez eu andar. No versículo 2 ele diz: e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele fez andar. Preste atenção, veio a mão sobre mim, Ele me levou, Ele me colocou e me fez andar, porque eu estava tão paralisado pela cena que eu não tinha nem força de caminhar, mas Ele pega no meu braço e vai me levando. Vem, eu vou te mostrar. Está entendendo o que eu quero dizer? Está entendendo o que Deus quer falar para você? Ele faz tudo, não precisa fazer nada, só que precisa se submeter, precisa estar na vontade dele, na dependência dele. E aqui, quando ele faz ele caminhar, ele vai fazer uma pergunta. Está olhando, Ezequiel? Sim, Senhor, eu estou olhando. Ele vai fazer uma pergunta para ele: poderão reviver esses ossos? Porventura, tem como reviver esses ossos? Ezequiel, ele vai dar uma resposta para Deus, que essa resposta responde o que ele estava pensando. Ele vai dizer: Senhor, Tu sabes. Em outras palavras, ele está olhando para a situação e está dizendo: ei, eu sou profeta, diante da palavra que o Senhor me dá, eu profetizo e as coisas acontecem, mas diante disso aqui, não, para mim não dá, isso é caso perdido, para mim é sem chance. Aí você vai para o texto em que lemos lá em cima, no versículo de número 2, ele vai falar que o vale era aberto e que estavam cheios de ossos sequíssimos. E a palavra sequíssimos aqui, no hebraico, é Yavesh, que significa sem esperança.
Quando ele olha para aquela situação, ele está olhando para aquele vale de ossos e está dizendo: não tem nem como, isso é caso perdido, já era, para mim não dá, porém, tu o sabes. Você percebeu o estado de Israel? Deus está mostrando para eles que eles estavam vivendo um caos tão terrível que não tinha esperança. Eles mesmos diziam para si: para nós se foi. Olha a nossa realidade, olha a nossa situação. Não tem jeito, esquece. Mas por que afinal, irmão Wagner, que Deus leva o povo, ou melhor, o profeta ao vale? É para ensinar uma coisa para o profeta, ensinar para ele que não era ele quem precisava estar no vale, mas era o vale que precisava do profeta. Eu vou falar uma coisa mais clara para você entender aqui. Às vezes você está no vale, sim, é para te forjar, mas tem vezes que não é para você, é porque o vale precisa de você. Eu não sei qual é o vale da vida que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é a área da tua vida que mais você sofre, qual é ela, não sei, mas eu quero liberar esta palavra. Eu preciso dizer para você: ei, este vale precisa de você, ele quer que você se levante. Você foi colocado ali, sim, está sofrendo, eu não sei se é financeiro, saúde, ou quem sabe relacionamentos, mas Deus está dizendo: ei, se levanta, porque esse vale é para você, ei, esse vale precisa de você. Mas nós nos calamos, diante das dificuldades que vêm, nós nos calamos. Nós muitas vezes, infelizmente, nos acovardamos diante da situação que estamos passando. Esquecemos, assim como Israel esqueceu de Deus. Eles estavam sim vivendo o caos, estavam lá, escravos na Babilônia, mas eles esqueceram, quando eles disseram: ei, se foi a esperança, eles estavam esquecendo que o Deus que eles servia é um Deus que cura o leproso, é um Deus que limpa ele, é um Deus que cura e faz andar o paralítico. Nós servimos a um Deus, eles esqueceram disso, que faz o cego ver, que faz o morto ressuscitar. Essa é a realidade. Muitos esqueceram do poder de Deus, e é por isso que ainda vivem como ossos secos. Não tem vida, não tem vigor. Dá uma oportunidade para ir evangelizar: eu estou cansado, tenho um compromisso outro. Mas vocês não. Eu estou diante de uma igreja que ainda preza pela palavra. Estou diante de uma igreja que ainda ama ouvir a voz de Deus. Eu estou diante de uma igreja que ainda é apaixonada pelo céu, que ainda tem saudade da casa eterna, da nossa morada. Eu sei que eu estou diante de um povo aqui que foi escolhido por Deus e que o preço não foi barato, não. Por isso que eu te digo nessa noite: o Senhor ainda continua com a sua mão estendida sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre tudo em tua volta. Ele ainda cuida de você. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Não. Não poderão. Na minha opinião, como um homem, e aqui é interessante porque mesmo a mão do Senhor está sobre ele, conduzir ele, colocar ali, fazer andar, não muda a essência de um humano que estava ali, que é Ezequiel. Por isso ele fala: Senhor, para mim não consigo, porém tu sabes que ele pode, que esses ossos podem voltar à vida, tu sabes que esses ossos podem sim reviver, porque para Deus o impossível é especialidade. Perdeu de dar um glória. Vou repetir para você dar um aleluia, um glória aí. Para Deus, aquilo que é impossível, quando o médico diz não dá, ele fala dá. Quando você olha para a tua crise financeira, virou um bolo de neve, isso aqui, os cartões estão tudo estourados, o limite não dá mais, já era, eu estou no Serasa. Deus está falando: ei, se coloca na minha presença, que eu faço resolver esse problema para você. Eu dou condição. Deus não vai pagar as tuas contas, mas Ele vai abrir portas para você fazer. Então Ezequiel profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mais uma vez eu aprendo uma coisa linda aqui. Ei, é a palavra. Quando você olha lá para o início de tudo, a terra é sem forma e vazia.
caos, escuridão, sem forma, vazia. Aí Deus diz assim, haja luz. Houve luz. Aí Deus começou a separar a luz das trevas, o seco do molhado, colocou plantas, colocou animais, e tudo aquilo que era caos se transforma em ordem. Por quê? Porque Ele disse, haja luz. Adão está lá no Éden, cheio de bichos, um caos terrível, não se entendia nada. De repente ele começa a falar, cavalo, macaco, elefante, aleluias, e aquilo que era caos e desordem, vira em ordem, porque Ele fala. Ezequiel está diante de um vale de ossos secos, um caos terrível, escuridão, morte. Aí Deus diz assim, profetiza. Uracanda laias. Profetiza, Ezequiel, fala. Fala assim, ouvi a palavra. Você está entendendo? Você está conseguindo compreender a voz de Deus aqui? Para dentro do caos que você enfrenta, você precisa falar. Não vai ter ordem se você não ousar falar. Não se cale diante da dificuldade, por maior que ela seja. Não abaixe a cabeça, homem e mulher. Diante do caos que você enfrenta, você precisa se levantar. Por isso que esta palavra em que Ezequiel está diante dessa situação, Deus está dizendo, ei, basta uma palavra, Ezequiel, e esses ossos viverão. Fala então, vive, aleluias. Ossos, essa é a situação que Israel se encontra, ausência de entusiasmo, de apetite, de alegria, de ação e de vida, mas mediante a palavra do Senhor, o texto vai dizer que, enquanto eu profetizava, não foi depois, não foi daqui uma semana, não foi daqui um ano, enquanto eu profetizava, ouviu-se um barulho, um ruído. Enquanto você fala para dentro do teu caos, da tua dificuldade, Deus opera na hora. O que Ele precisa, o que Ele quer de você, é que você não se envergonhe, é que você não seja covarde e se retraia, mas levanta-se no meio desse deserto. Foi no momento, foi naquele momento, foi no exato momento, diante da palavra dEle, o caos foi embora, começou a colocar ordem. Colocou-se ali o mover de Deus operando. Então profetizei no versículo 7, como me ordenou, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Você consegue imaginar a cena? Eu fico tentando imaginar o que se passava na mente do profeta. Porque enquanto ele estava profetizando, durante a profecia, no mesmo momento ele escutou barulhos, osso. Eu estou só conjecturando aqui uma forma para você conseguir entender, e ele consegue perceber e ouvir aquele barulho. Depois que profetizei e olhei, aleluia, e eis que vieram nervos sobre eles, olha só, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, no versículo 8, por cima, mas não havia neles espírito. Deus faz as coisas muito ordenadas, meu amado irmão. Primeiro, antes de nascer os nervos, Deus fez os ossos se juntarem, osso ao seu osso. Antes de Deus colocar ali a carne, Deus manda os tendões para os seus lugares. Aleluias. E antes de vir pele sobre eles, a carne cobriu tudo. Uramantui. Assim como Deus é organizado, assim como Ele faz as coisas no seu devido lugar, você não pense aqui que ficar uma semana ou um mês longe de Deus, sem orar, sem buscar a presença dEle, aí então em questão de uns 20 minutos, meia hora, você vai colocar tudo no lugar. Não, precisa ordem, dedicação. Deus está mostrando para ele, tem uma ordem aqui, Ezequiel, e é por isso que Ele vai dar uma segunda ordem para ele.
Ele olha para os bonecos ali, né, já tudo formadinho, mas não mexe, não abre o olho, não anda. Como assim? Aleluias. Não tem vida. Não tem vida. Ele tem aparência, mas não tem vida. Uramante. Ele está formadinho, mas não vive. Não expressa nenhum sentimento. E agora, Senhor, como que fica essa situação? Sabe uma coisa? Deus olha para ele e fala assim: ei, profetiza de novo. Profetiza agora, sabe para quem? Para o Espírito vir dos quatro ventos. Versículo 9: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra. Lembra? Isso te diz algo. Lá no Éden, Adão é formado do pó da terra, um boneco perfeito, lindo, mas não tinha vida. E aí Deus chega e fala assim, ó, assopra nele os fôlegos de vida, Géser, o Espírito de Deus, e Adão passa a viver. Ezequiel profetiza, Espírito vem e assopra, e quando ele assopra, aleluia, aquilo que era morte vira vida, aquilo que antes não tinha vida, agora tem, aquilo que antes era apenas um rastro de osso caído pelo chão, agora está em pé, aquilo que antes era apenas um vale de ossos secos, agora é um exército de pé, aquilo que antes estava relacionado à morte, agora tem vida. Antes não tinha valor, antes não tinha esperança, mas agora tem vida. Sabe por quê? Porque não foi na palavra do profeta, mas foi na palavra do Senhor. Essa palavra que veio trazer ao teu coração, com muito temor eu digo, ei, é tempo de levantar-se, homem, deste lugar de deserto, desse caos que você está, da escuridão ao qual você não enxerga, e dizer, ei, chega, eu não quero mais isto, eu creio na palavra que eu ouvi, e declara para dentro do caos, para que a ordem se restabeleça dentro do teu lar. Ordem, tudo no seu lugar, tudo no seu lugar, aleluias. Os ossos estavam secos, mas não estavam enterrados. É mais uma coisa que a gente aprende aqui. Você percebe que Deus coloca ele no meio dos ossos e faz andar, e ele não pisa em nenhum. Não tem nenhum momento em que você percebe Ezequiel pisando num braço, numa perna. É porque Deus tem um plano naqueles ossos. E é por isso que ele não enterra. Porque ninguém pode enterrar a quem Deus tem um plano para executar. Não tem como alguém colocar embaixo da terra, colocar uma pedra em cima sobre aquele que Deus ainda tem um projeto. Enquanto ainda há força, ainda há esperança e fé, fica tranquilo, vai passar, tudo vai passar. Vem a bonança, você está vivendo alegria, aí vem o caos, de repente você está num deserto. Só que todo deserto também tem oásis. Você vai passando e vai vivendo, é um ciclo. Mas fica tranquilo, porque o Senhor está dizendo para você, ei, Ele não te enterrou. Não importa a crise que você está enfrentando, Ele ainda tem um projeto na tua vida. Agora, preste atenção, já para nós estar caminhando aqui para o fim. Sabe por quê? Israel está sendo apresentado como ossos. Sabe por quê que Israel é apresentado num cemitério? Aleluias. Foi pelo que eles disseram. Como assim, irmão Wagner? Calma aí. Sim. Se você pegar o versículo, após o que lemos no versículo 11, está escrito assim: então ele me disse, filho do homem,
estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, eles, plural, eles disseram, olha só o que eles disseram: nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Isso quando eles estão lá, cativos, aprisionados. Se foi, acabou. Aí entra o caos, aí entra o problema. Eles estão dizendo para Deus: ei, a nossa esperança se foi. Mas eles se esquecem que a esperança deles era Deus. Eles estão dizendo: ei, nós perdemos as nossas forças, não tem mais em quem confiar. Mas eles se esqueceram que a confiança deles deveria de ser o Criador. Eles estão declarando: se foi, acabou para nós. Em outras palavras, eles estão dizendo: ei, Deus não está conosco. Mas Deus nunca abandona aquele a quem Ele criou. Por isso que, se você olha para esse texto, no versículo 11, existe um monte de gente aqui, milhares, quem sabe, declarando: fomos abandonados, estamos sem esperança. Porém, no versículo 12, tem um. Portanto, profetiza um só. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis, ó meu povo, que abrirei as vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel. Aleluias! Olha só como é mais uma prova de que Deus jamais abandona. Eles estavam murmurando, dizendo: ei, estamos sozinhos, já fomos tirados da nossa terra, o templo caiu por terra, estamos abandonados. Mas o Senhor está dizendo: ei, eu ainda continuo cuidando de vocês, e essa tumba que estava preparada, eu acabo de abrir ela de vocês. E melhor que isso, vos trarei a terra de Israel. Ele promete devolver a terra para eles. Deixa eu declarar uma coisa para você. Quem sabe o vale que você enfrenta é muito maior do que as forças que você tem. O número, a quantidade de problemas que você enfrenta, quem sabe, coloca você num estado de muita angústia, onde a ansiedade tira o teu sono. As preocupações fazem você acordar pela madrugada e não conseguir dormir mais. Quem sabe você enfrenta relacionamentos que estão te causando medo e dor. Mas o Senhor está dizendo: ei, muitos se levantam para dizer: não dá, é sem esperança. Mas existe um que levanta-se para profetizar e dizer: ei, eu abrirei as sepulturas. Ou seja, a morte que estava preparada, o fim está aniquilado, pois eu prometi e vou cumprir, dar-lhe a você a terra, aquilo que é teu. Aleluias. Mas um se levanta como profeta. Eu quero que você se coloque em pé. Preciso orar pela tua vida, sem perca de tempo. Eu te convido a estar à frente, mas venha com fé mesmo. Venha você que ouviu a palavra, que sentiu Deus falando ao teu coração, dizendo: ei, eu vou me levantar, eu não vou me acovardar, eu vou ser forte agora, eu vou vencer essa luta que eu estou passando, eu vou vencer nesta área que tem me preocupado. Venha para frente, caminhe, homem, venha, mulher, venha buscar a oração. Nós vamos orar por você, e a presença do Espírito Santo irá derramar sobre você. Aleluias. Os músicos vão cantar, e enquanto eles estão aqui cantando, dê um passo até o altar. Não deixa esse problema persistir. Não deixa, não perca a oportunidade de ter uma vida transformada. Isto venha para frente. Aleluias. O Espírito Santo de Deus está renovando esperanças que haviam sido perdidas. É uma noite de reconciliação, é uma noite de propósitos, é uma noite que o Senhor fala ao teu coração. Por isso a palavra de Deus vai dizer: ei, quando ouvires a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Satanás é perito em endurecer coração, dizer para você: você está bem, querido, fica tranquilo, não precisa ir lá para frente não. Mas se você não ouve a voz dele e ouve a voz de Deus dizendo: vai, porque eu tenho coisa boa para você,
Eu tenho um banquete preparado para você. Ei, se levanta, eu não vou insistir, eu preciso entregar o microfone. Mas Deus quer curar a tua ferida da alma. Sim, Ele quer restaurar as áreas da tua vida. Aleluias, uracandalaias.